Bom dia, galerinha do 7º ano. Vou gravar o vídeo Dicas do Prof para vocês, para te ajudar, para te orientar nos estudos para essa avaliação, que é tão importante, né? A avaliação trimestral, ela vai ter o valor de 10 pontos. São questões de múltipla escolha. Então, leia com muita atenção, destaque ali na sua prova aquilo que é o pedido do professor, a pergunta, né? O comando, e aí você vai marcar se a opção correta é a letra A, ou a B, ou a C, ou a D, com muito capricho, com muito carinho. Lembre-se, faça as análises. Não vá direto na resposta, não precisa, você tem tempo. Então faça a análise direitinho daquilo que está sendo solicitado para você poder arrebentar. E eu vou dar spoiler, vou te ajudar aí nos estudos para você ir direto naquilo que importa, naquilo que vai te ajudar. Eu começo dizendo que vou poder ler, vou ler na prova direto, não entrega não, hein? Leia o texto abaixo e responda as questões 1, 2 e 3. E aí, ele é sobre o livro 360 Dias de Sucesso. Tem 3 perguntinhas sobre ele, mas também um livrão daquele, né? Uma história maravilhosa daquela. Eu tenho certeza que você conhece bem os personagens, os acontecimentos. Nós falamos na sala de aula algumas vezes, né? As tretas, aquela convivência difícil de uma banda, de pessoas que trabalham juntos o tempo inteiro. Difícil, mas você consegue. Uma das perguntas, na verdade, a número 3, nem é diretamente sobre o livro. Eu peguei lá um trecho da história e aí eu estou pedindo para você identificar o sujeito e classificá-lo para mim, se ele é um sujeito simples, se ele é um sujeito composto ou se ele é um sujeito desinencial. Algumas pessoas que estudaram por outras gramáticas encontraram lá como sujeito oculto. Não tem essa opção, então lembre-se, sujeito desinencial, aquele que nós só conseguimos identificar através da desinência do verbo. Por exemplo, comprei um carro, inclusive essa está no seu caderno. Aí eu pergunto para o verbo, quem comprou? A resposta não está lá, não está escrito o termo eu. Porém, nós sabemos que só é possível que seja esse termo. Por isso, identificamos pela desinência do verbo e isso faz dele um sujeito desinencial. Beleza? Bora lá! As questões de número 4 e 5 serão sobre os livros da Agatha Christie. Assassinato no Expresso Oriente. Lembra, gente, mas eu dei tanta dica sobre esse livro ao longo da leitura. Falei, olha, é importante conhecermos a rota, é importante sabermos ali do principal acontecimento, do mistério que é conduzido ao longo de toda a história para que a gente descubra quem é o assassino. E eu vou falar aqui. Não vou não, porque você sabe e você vai responder na sua prova. Tem um poema de um poeta magnífico, espetacular da história desse nosso país, do Nordeste do Brasil. O nome dele é Patativa do Assaré. Espetacular para a nossa literatura de cordel. E olha, tratava diretamente dos problemas do nosso país, que não são problemas só de lá não, hein? São problemas de todos os lugares. E esse poema, então, ele é lindíssimo e tem uma pergunta sobre ele para você interpretar. Então, leitura atenta, dedinho no texto para você poder responder certinho. Para as questões de número 7 e número 8, tem ali um poema do Fernando Pessoa. Eita, cara, espetacular. Vou falar dele aqui rapidinho para vocês. Fernando Pessoa, ele escrevia, né, com alguns heteronômios. Esse está assinado por Fernando Pessoa, ele mesmo. Mas de vez em quando você vai se deparar com poemas de Alberto Caeiro, Augusto de Campos ou Ricardo Reis. Esses 3 são o próprio Fernando Pessoa, que assinava com esses heteronômios. Um dia a gente estuda sobre isso e aí eu vou falar. Esse poema que está no texto eu adoro, eu sei de cor. Dia da correção eu vou falar para vocês. Não posso falar agora porque senão é spoiler total. Até porque a pergunta fala assim, vou falar as respostas, as opções. O sujeito simples é o poeta? Temos um sujeito desinencial? Temos um sujeito composto? O verso que está identificado aqui não é uma oração? Eu não sei. É você que vai ter que descobrir, fazendo uma leitura atenta e analisando as questões. Depois eu peguei mais um verso do poema e estou pedindo para você identificar a transitividade, a predicação do verbo. E eu sei que você sabe muito bem fazer isso. Todos do 7º ano sabem, porque vocês sabem o passo a passo.
Então, primeiro, o que a gente faz? Identifica o verbo. Você vai lá, circula o verbo. Na sequência, você faz a primeira pergunta para o verbo. Ela é formada por quem mais o verbo. Por exemplo, digamos que eu vá analisar a frase, de novo, eu comprei um carro. Então, o verbo é comprei. Comprei. Quem comprou? Aponta a setinha, porque o verbo é o X9, é dedo duro, ele conta na hora. Eu. Acabei de encontrar o sujeito da oração. A segunda pergunta que eu faço para o verbo, eu inverto, né? Agora é o verbo mais quem ou o verbo mais o quê? Somente essas perguntas. Resista, não pergunte outra coisa. Então, comprei o quê? Um carro. Aponta a seta para o carro. Você viu que essa estrutura aí, ó, ela forma uma rua. Se forma uma rua, dá para transitar. Então, tem os motoristas aí da nossa sala, eu sei que é o Heitor, é um dos motoristas. Na outra turma, Samuel Duarte, que tem uma Porsche maravilhosa, ó. Essa dá para transitar. Portanto, nesse caso, é um verbo transitivo. Quando é verbo transitivo, você vai observar se entre o verbo e o objeto da ação, se você tem preposição. Se tiver preposição, que nós chamamos de quebra-mola, não dá para transitar direto. Aí fica sendo um verbo transitivo indireto. No caso da oração que eu falei, eu comprei um carro, entre o verbo comprei e o termo carro, eu não tenho preposição. Por isso dá para ir direto. É um verbo transitivo direto. E nós aprendemos assim, se dá para ir direto, dá para voltar direto. Nós temos aí um objeto direto. Tá tranquilo? Você vai acompanhar tudo que eu falei pelo seu caderno, porque você entende. Pratique e acerte essa questão na prova. Tem um texto aqui, uma notícia sobre a nossa poetisa Rosiana Murray. Nós conversamos sobre ela, né, sobre esse acontecimento triste e trágico, mas graças a Deus ela está bem. Só que o que eu fiz nesse texto? Eu retirei as palavras de acordo com o que eu vou pedir. E aí você vai identificar quais as palavras que eu tirei e vai completar corretamente, porque você sabe, você consegue fazer. E aí é uma questão fácil, tranquilaça. Na última, eu peguei um parágrafo do texto e eu estou te perguntando a quantidade de preposições, porque eu não podia deixar de colocar essa música maravilhosa que nós cantamos tantas vezes na sala de aula e que ela tem a seguinte batida, ó, a, ante, após, até, vou entrar na sua mente, com, contra, em, entre, para, perperante, por, sem, sob, sobre, trás, arrebente, cante aí, porque aí você acerta o número 10 e vai tirar total na prova, tenho certeza disso. Galera, grande abraço, um ótimo final de semana. Abração aí para Amanda, para Mari, para Sofia, para Lara, gente, tanta gente, para Giovana, tanta gente que declamou as poesias aí no nosso projeto Poesia como Reza, né? Lute como uma poeta, foi lindo demais. Parabéns, vocês não são somente fantásticas, não, vocês são mágicas, espetaculares. Continuem declamando, continuem no universo da poesia. Inclusive, na biblioteca da escola tem a Antologia Poética do Vinícius de Moraes. Não deixe de vir, não deixe de ler, tá aqui. Separei pra galera também que tá querendo, é o Moby Dick, velho. Tem na biblioteca História, show de bola. Leia muito, leia sempre, galera. Até mais.